Quero apresentar a vocês a Gabi, para quem não conhece, contar um pouquinho, né, de como a gente se conheceu, do que a gente vai falar aqui, para vocês se sentirem à vontade para permanecer ou não. E vamos rezar para essa live subir depois, que eu quero que isso tenha alcance para outras mulheres, porque é uma honra muito grande estar nessa posição de conversar com uma gestante, dentro do nível de consciência que eu sei que a Gabi já tinha acessado antes da gestação, e trazer um paradigma, assim, né, da realidade que eu passei mesmo, que foi ao avesso disso, e para a gente chegar num meio termo, tipo, será que existe um caminho, né, mais suave, mais leve? Porque uma gravidez, uma gestação é tão individual, é tão particular, né? E será que a gente precisa mesmo abrir mão do ser mulher nesse mergulho? Ou isso é um portal, né, potencializador para esse encontro com essa mulher, né? Então vamos entender um pouquinho a partir do nosso lugar de fala, que é a nossa experiência, e quem sabe reverbera e ressoa, né, com a realidade de vocês que estão chegando. Bom, a Gabi, eu vou falar uma introdução, porque eu quero muito que ela conte isso de forma profunda. Conheci na floresta amazônica acriana, em uma imersão com os Yawanawás. E logo assim, que eu bati o olho no meu celular, tá? Desde então a gente nunca mais se encontrou, mas no meu celular tá lá, Gabi, irmã. Porque foi uma conexão tão maravilhosa. E eu cheguei num momento, tudo aconteceu na minha vida assim de transmutação, esse mergulho consciente, né? E por escolha, no caminho do autoconhecimento, de deixar o padrão de sofrimento, deixar a dor para trás, aconteceu comigo em 2018. Eu abri um grande portal de transformação na minha vida em 2012, que foi quando eu engravidei. Já tinha começado antes da gravidez, na verdade. Mas 2012 foi um big portal, só que eu abri para uma transformação de muito sofrimento, de muita dor. Em 2018 eu entendi que não precisava ser assim. E dentre várias imersões, curas, pessoas que conheci, que traziam essas mensagens, eu fui direcionada muito para o xamanismo, né? Para uma história pessoal mesmo, que eu vou compartilhar em outro momento, mas fui muito direcionada para o xamanismo e senti muito de consagrar a ayahuasca, especialmente, porque me disseram do tamanho da força da amorosidade, a força do feminino que essa medicina carrega. Se destacou dentre as outras. Então eu falei, quero fazer isso num lugar onde seja o berço essa medicina, onde essa sabedoria seja regida pelos povos originários. Quero honrar isso com muito amor, porque também eu queria conhecer um pouco do xamanismo e achava um pouco muito distante, isso de cunho pessoal. Eu entendi que existem várias práticas ritualescas e várias linhas do xamanismo a partir de culturas. Então eu falei, poxa, eu dentro do Brasil, onde isso é tão forte, tão raiz, tão nosso, onde a pagelança, né, transborda, onde pessoas do mundo inteiro vêm conhecer. Meu primeiro passo vai ser aqui, eu não vou sair daqui. Eu não vou em busca, né, de outras sabedorias sem primeiro conhecer essa que está do meu lado, sem prestigiar e valorizar essa. Então mergulhei e era num momento, como eu falei na live de ontem, que eu estava assim, já catando os caquinhos do que sobrou de mim fora de um relacionamento. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, extremamente, né, violento, enfim. E quando a gente sai dessa perspectiva, a gente sai sem saber quem a gente é, o que restou da gente. A gente não sabe mais o que você era, né? Porque você não se reconhece na mulher que entrou naquele relacionamento, porque, né, você se coloca num nível de inferioridade que você não se reconhece na mulher anterior. E você também, eu pelo menos, né, tô falando da minha experiência, também não me reconhecia tão naquele nível de inferioridade onde eu me coloquei. Também não queria ficar. Então eu precisava trazer um equilíbrio de quem era a Lívia pós tudo isso, o que poderia ficar de aprendizado, o que eu queria que
que não existisse mais, ressignificar. E tudo isso faz parte desse trabalho de autoconhecimento. Aí chego lá na floresta, tem todas... Eu tava quase que uma transmorfa, sabe? Onde eu grudava, eu pegava o estilo de ser. Né? Onde me fazia bem, isso esteticamente, de estilo de vestir, de tudo. Eu tava tão fora de mim que eu não sabia nem o que eu gostava. Então eu tava experimentando formas. Aí eu chego na floresta, tem lá as indígenas maravilhosas, com seu estilo de mulher. Tô falando da perspectiva de mulher. E aquela beleza toda. Eu não reconhecia minha beleza nelas, mas achava, ficava deslumbrada, assim. Aí vem e eu bato o olho na Gabi, eu não esqueço disso. Você com os seus gatinhos, que eu amo. Com seu delineado gatinho. Ela tinha, né, o delineado gatinho. Ela conseguiu trazer a Gabi dela, que era a essência dela, e misturar com aquele estilo todo original ali das indígenas, né? Trazendo também referências indígenas. E aquela mulher se destacou tanto para mim, porque eu falei assim, poxa, essa mulher sabe quem ela é. Porque ela tá aqui maquiada com o batom dela, em um espaço onde quem chegou tinha mulheres de vários lugares do mundo, assim. E brasileiros também, mas onde as mulheres estão aqui tentando imitar um estilo, tentando se enquadrar num estilo, e tudo ela não, ela está sendo ela, nessa perspectiva. Parece tão irrelevante essa consideração, mas para mim significou tanto, foi tão forte, porque eu falei assim, gente, a gente é o que a gente é em qualquer lugar, né? A gente tem lugar para ser o que é em qualquer lugar. Você sabendo o que você é confortável ser você em qualquer lugar, né? Você vai se achar bela, você vai se achar... Porque eu ficava assim, será que eu passo maquiagem? Eu vou passar maquiagem? E essas mulheres aqui vão falar, se não for 100% natural, eu tô poluindo não sei o quê. Eu fiquei numa neura de me enquadrar, de ser aceita, de não ser rejeitada, de não ser punida, que tinha tanto a ver com a minha história que me levou ali. E que o simples fato dela se posicionar, eu sou assim, né? Eu não preciso estar com o urucum no olho todo para estar aqui. Eu posso estar com meu olhinho de gatinha maravilhosa e passar o urucum onde eu quiser também. Eu posso ensinar essas mulheres a passar olhinho de gatinho, assim como elas podem me ensinar a usar o urucum. E isso sem eu conversar com ela. Quando a gente sentou para conversar e ela veio falar dos projetos e da história e de tudo que levou, aí pronto. Falei assim, aí eu quis abraçar, né? Aí eu já queria era me fundir. Foi muito especial. E eu entendi o quanto uma mulher, a partir da sua essência verdadeira, né? A partir do momento que assume a sua essência verdadeira, por si já cura a outra. E por isso que eu trago isso na mama, sabe? É exatamente isso. Exatamente. Quando você se aceita, você é pura essência em todos os lugares. Isso mesmo. Então, eu sempre quis trazer essa linguagem para a mama. E quis trazer mulheres, principalmente mães, nesse momento, né? Que eu quis trazer da maternidade e relacionada com assumir essa essência também, porque maternidade é uma escolha, né? E só que dentro de uma cultura uma cultura construída, consolidada, patriarcal, né? Quando eu falo isso, eu não estou excluindo nós mulheres de consolidar e sustentar isso, de fazer parte também. Estou colocando nós como seres que sustentam uma cultura patriarcal ainda, um regime. Então, quando eu trago nesse cenário, a mulher, quando ela aceita a maternidade, é quase que ela é obrigada a abrir mão de ser mulher, dos seus sonhos, das suas vontades, da sua essência, né? E não precisa ser assim. Então eu mirei mulheres que fizeram disso um grande portal de experiência para contar para vocês. Então, Gabi, maravilhosa, quero que você conte um pouquinho do que você estava fazendo na floresta, do seu projeto com as lideranças femininas, né? De quem é você, do que antes da gravidez, o que tem transformado na sua vida de todas as formas, assim, né? Tanto a partir dessa decisão
Queria muito entender dentro do seu contexto se a gravidez foi um fator direcionador, né? Porque eu sei um pouquinho, um spoilerzinho, eu sei que você já tinha acesso dessa criança, sabia dessa criança muito antes, né? Dela vir, em questão de espaço-tempo. Se ela foi um portal para isso, ou foi a mulher mesmo que foi um portal e tudo se uniu, né? Saber dos seus anseios, do que você abriu e quer experienciar daqui para frente. E a gente vai fazendo essa troca gostosa de bate-papo, onde eu vou apresentando as minhas perspectivas a partir do que você trouxer. Tudo bem? Quando eu cheguei na aldeia, que eu entendi, assim, que eu vi a força das mulheres, né? Que é a força que tem a beleza para eles. Eles falam que a beleza é algo que afasta maus pensamentos, maldade, inveja, espíritos ruins. Então, para eles, a pintura, para aquelas mulheres, a pintura é algo de proteção, né? É algo para poder manter elas protegidas durante as cerimônias, durante o dia a dia mesmo. Então, você chega lá, elas estão com vestidos longos, sempre muito maquiada, sempre com essa beleza, algo que brilha os olhos, né? E aí lá que eu aprendi mesmo, né? Não, essa é a força que tem que usar. Então, arruma, né? Coloca uma maquiagem aí, arruma esse cabelo. Elas que sempre falavam sobre isso, assim. Então, aprendi lá na floresta mesmo. Mas é isso, é a expressão, né? E eu que sempre, né, gostei de utilizar tudo isso, trabalhava com isso, né? Nesse momento de desconstrução, que é o momento que a gente começa a se reencontrar, né? Se redescobrir. Eu falei, não preciso de nada disso, eu não quero mais pintar o cabelo, eu não quero mais usar maquiagem, eu não quero usar mais nada disso que eu tava ali nesse processo para. E aí eu não sou isso, porque a sociedade diz que eu tenho que ser isso, né? Então, aí fiquei super contrária, qualquer coisa, não queria usar maquiagem nenhuma, cabelo desgadeado, né? Aí quando eu cheguei na aldeia, que elas me trouxeram esse ponto de vista, que eu falei assim, bom, então eu não sou aquilo que a sociedade estava dizendo que era para eu ser, né? Eu não quero ser aquele padrão de esteticamente, né? Mas o que eu gosto, então, realmente, né? O que eu gosto em mim? Como é que eu me sinto bem? Como é que eu posso expressar a verdade da minha alma, assim? E aí eu falei, quer saber? Eu vou sair com o terceiro olho na rua agora. Ai, maravilhosa. Se eu quiser sair maquiada, saia longa, vestidão, eu vou sair também, tá tudo bem. Maravilhosa. Eu tô assim, hoje em dia, né, as lives eu entro maquiada, entro me cuidando. Hoje eu tive que correr numa emergência de maternidade e não deu tempo. Mas eu aprendi muito isso também. E passei exatamente esse momento que você trouxe. A gente precisa primeiro desconstruir, né, o que é meu aqui, que eu tô aceitando a partir do externo, de condicionamento, mas dentro de tudo que eu experienciei, o que eu gostei por mim também, que a gente não precisa afastar tudo, né, das experiências que a gente tem, né? Tem coisas que fazem parte. E hoje eu amo me cuidar também, amo. Tem dias que eu quero ficar largada, maravilhosa, tô tão bem plena quanto o dia que eu quero estar produzida, né? É Montada. verdade. Ai, maravilhoso. Mas você tinha perguntado dessa relação com a floresta, o projeto lá e tudo mais, né? E é lindo porque quando você me convida para falar sobre o maternar, não tem como uma coisa estar separada da outra, assim, né? A gestação, ela está muito envolvida com a floresta amazônica, com o meu projeto lá, né? Com essa grande transformação que foi para lá. Ao mesmo tempo que eu tive que vivenciar esse processo também de desconstrução, assim, né? Larga o emprego, sai da faculdade, separa do noivo, bora que vamos recomeçar a vida. Eu me conectei com o xamanismo, né, através do Enzo e Ai, conta um do meu pouquinho grupo desse de amigos. início pro pessoal. Opa, me bati o pé aqui.
Conta um pouquinho de como você foi parar na floresta, né? Nesse momento, de como você chegou, que acabou se encontrando mesmo, né? Uhum. Foi, então, foi no meio dessa transformação aí no final de 2016 que eu já, né, já estava incomodada com tudo aquilo que estava, a vida da forma como estava, eu já não queria estar nesse lugar. Eu conheci um grupo de amigos muito incrível, são pessoas maravilhosas, assim, e o Enzo faz parte desse grupo de amigos, né? E aí a partir deles, assim, eu comecei a ver uma nova perspectiva, assim, a vida através de um novo olhar, né? E falei, quer saber, vamos dar essa revolucionada aí na vida, que foi esse momento de virada aí que eu larguei tudo. E aí eu comecei a me conectar com o xamanismo, comecei a me conectar com essa busca, né? Essa busca por quem eu era mesmo, assim, né? Sair dos padrões, ali, sair do interior de São Paulo enfim, iniciar essa jornada aí, né? E aí, quando foi em abril de 2017, que é o meu aniversário no dia 2 de abril, eu pedi de aniversário para que meus amigos participassem de uma cerimônia de ayahuasca junto comigo, porque eu queria muito participar. E aí a gente foi essa minha primeira experiência nessa passagem de aniversário, assim, foi um grande renascimento esse dia. E nesse dia, né, no dia dessa primeira cerimônia de ayahuasca que eu participei, foi o dia que esse ser que está aqui, ele se apresentou para mim pela primeira vez, assim, foi a primeira vez que eu tive esse contato com ele, foi a primeira vez que eu tomei ayahuasca. E aí ele se apresentou e fez esse convite, né? E aí, você aceita ser esse portal, né, para me trazer aqui para a Terra? Você aceita ser mãe? Ele me convidou para ser mãe. E mesmo sem entender muito o que estava acontecendo ali naquela... É tanta coisa, né? Quando a gente toma ayahuasca pela primeira vez, assim, uau, sempre, né? Lindo. Mas eu não tinha entendido muito bem, mas eu sinto que ali eu já aceitei essa missão de ser mãe. E senti essa conexão com a floresta amazônica, senti que precisava ir para lá, assim, sem saber o porquê, sem entender muito bem o porquê. E aí, no final de 2017, desse mesmo ano, foi quando eu fui para a floresta pela primeira vez, lá no Zé Anauás, participar de trabalhar, né, voluntariamente num projeto, lá numa das vivências que eles fazem, era o festival em comemoração, acho que 17 anos de festival que eles tinham, né? Foi incrível, foi incrível, foi incrível, assim, eu sinto que foi um momento que eu me reconectei com a natureza, assim, que eu realmente consegui me reconectar com a terra, que eu consegui me reconectar com a água, que eu consegui me reconectar com o fogo, porque ali você está recebendo essas curas da natureza o tempo inteiro, né? Nas brincadeiras que a gente faz no terreiro, no meio da chuva, no meio da lama, você entra em contato com a terra de novo, né? Você recebe a cura da terra. Ali as danças em volta da fogueira, você tendo esse contato ali forte, né? Com fogo de novo, entendendo as transmutações que acontecem ali, né? O contato com a água, da chuva, dos igarapés, enfim. Você sente a natureza ela tá viva ali, né? E aí eu acho que foi essa reconexão que me fez redespertar para a vida, assim. E entender que a gente está aqui na Terra para servir a Mãe Natureza, né? Para que a gente possa preservar, para que a gente possa viver em unidade com a Grande Mãe, né? Novamente, assim. Então, eu falei, cara, a gente tem algo a ser feito, né? Encontrei um propósito, assim, né? Que é ser realmente um desses mensageiros aí para essa reconexão com a natureza, né? E aí, no ano seguinte, eu tinha voltado, fiquei um mês lá na Floresta Amazônica, minha vida revirou do avesso, assim, se transformou completamente. E aí, no ano seguinte, eu pedi a confirmação numa cerimônia de ayahuasca, né? Porque eu tava pensando, queria voltar para lá, para morar, mas ia largar tudo em São Paulo, né? Largar tudo. Para poder ir Largar para lá tudo de é novo. ótimo, né? Porque realmente a gente se apega como se fosse tudo que a gente tinha para ter
para toda a eternidade, né? A gente ainda está num condicionamento de limitação, né? Que a gente pode ter muito mais o tempo todo e transmutar isso quantas vezes quiser. A gente ainda não, né? Eu também tive muito apego quando a deixar, ainda tenho, né? Coisas para trás, né? Mas isso é incrível mesmo. Tipo, largar tudo sempre pesa, né? Uhum. Mas a gente, por mais que não esteja satisfeito com o que está acontecendo, ainda tem um peso e eu acho que é mais pelo medo mesmo, né? Mas e se eu for e não der certo? E aí eu vou ter que voltar? Mas voltar para onde? A gente nunca volta, né? Tem como voltar mais. E aí eu pedi também a confirmação e tive um trabalho lindo de ayahuasca, assim, durante o dia, via floresta, cantaram os cantos da floresta, e foi quando eu tive essa certeza de que era para eu voltar mesmo. E nesse mesmo dia também foi a segunda vez que o bebê apareceu para mim, novamente, assim. Fiz um trabalho forte, cuidando do meu útero, limpando a minha ancestralidade feminina, me reconectando com a minha avó, me reconectando com a minha mãe, com as minhas ancestrais. E eu falava isso, eu tô cuidando do meu ventre para que você possa vir, para que eu possa te receber, eu tô curando a minha linhagem para que eu possa te receber. E aí eu pedi nessa confirmação para saber se era para eu ir para lá mesmo, né, pro Acre. No dia seguinte eu fui mandada embora do trabalho. Mas é bom, não tem dúvida, então, né? Claro que é para ir para lá. E aí eu fui para a Floresta Amazônica sem ter dinheiro para nada, assim, sem ter fazer a menor ideia do que é que eu ia fazer lá, de como que eu ia me sustentar, como é que eu ia viver, né? Eu tinha o contato do Enzo que estava lá. Aí a gente, bom, fui para a floresta e lá eu me conectei com essa aldeia, que é a aldeia Xanecaiá, que é uma aldeia de liderança feminina, porque eu sentia que eu estava voltando para lá para trabalhar com mulheres, para fazer projetos com mulheres, para poder auxiliar, né? Tanto na cidade de Cruzeiro do Sul, que foi a cidade que eu morei, e poder me conectar e estudar mais e me aprofundar estando ali perto das comunidades indígenas, né? Poder aprender com nossas ancestrais, assim, sobre a vida mesmo, o olhar de vida dela sobre o feminino, sobre o que é ser mulher para nossa ancestralidade, porque eu sentia muita falta disso, né? A gente tem estudo sobre o feminino de várias culturas, mas isso e da nossa cultura que está tão perto aqui da gente, né? A gente pouco sabe sobre o que é, o que significa o feminino para as comunidades indígenas, né? O sagrado feminino, como é que era lá no, né, lá atrás para eles, assim. Então eu quis me conectar com com as mulheres de comunidades indígenas, né? E aí deu certo de eu conhecer a aldeia Xanecaiá, que é essa aldeia de liderança feminina. Eu fui trabalhar também de voluntária num festival que eles estavam tendo lá e foi muito mágico, assim, né? Tava um festival com muitos indígenas de várias etnias, assim, muita gente. Tava todo mundo num terreirão, assim, enorme, né? E aí a hora que essas mulheres lideranças dessa aldeia, elas entraram no terreiro, parece que parou tudo, assim, até as músicas pararam, assim, todo mundo olhou. Mulheres incrivelmente, sabe, como a cacique da aldeia, que é a Mucani, que é a cacique e pajé da aldeia, ela parece uma divindade personificada, assim, sabe? Você percebe, assim, a deusa, o arquétipo da deusa indígena, assim, ela é maravilhosa, ela entrando no terreiro, eu falei, que é isso? Aí eu me conectei com elas, a gente já criou um vínculo muito forte, assim, uma amizade muito forte. E aí elas pediram ajuda porque elas queriam fazer um encontro de mulheres indígenas no Acre, né? E aí eu falei, nossa, vamos, ai, com certeza, vamos trazer as parteiras, né? Vamos trazer as parteiras tradicionais, vamos fazer esse encontro acontecer. E, e aí, no fim, nem rolou esse encontro. Mas a gente ainda, né? Mas a gente iniciou através de outro grupo de mulheres que eu conheci através de uma vivência da Morena Cardoso, lá no Peru. Elas falaram que queriam conhecer a aldeia, né? Queriam conhecer a floresta amazônica. Eu falei,
bora mesmo, que eu tenho um lugar maravilhoso, vocês vão amar se conectar com essas mulheres. Vou levar vocês pra lá, né? E aí a gente começou a co-criar com elas essa ideia de projetos, assim, né? Como que a gente estruturaria para conseguir auxiliar essa comunidade, né? Auxiliar para que eles pudessem se desenvolver economicamente ali, através do turismo, que é algo que é forte, que acontece, né? Esse etnoturismo, esse turismo cultural, né? É algo que está crescendo muito lá no Acre. A gente falou como que a gente pode auxiliar, né, para que vocês possam, enfim, nos projetos que vocês têm aqui, naquilo que vocês querem fazer acontecer aqui, né? E poder dar esse apoio e suporte para mulheres numa liderança indígena, né? Que isso é muito, nossa, inédito de acontecer, né? Assim, são raras as comunidades indígenas que têm liderança feminina, né? E lá são as mulheres que são liderança, assim, uma liderança que está trazendo muitas transformações para a aldeia, vários benefícios já com pouquíssimo tempo, né? As mulheres na liderança, assim. Então, mostra essa força que a mulher tem de liderar, né? A mulher, ela tá preocupada com a sua comunidade, a mulher está preocupada com a sua casa, ela tá ali, ela tá olhando para dentro do lar, né? Então, quando uma mulher está na liderança, ela está buscando recursos e buscando meios de solucionar as questões da comunidade, da família, né? É esse instinto, esse maternar, que é natural da mulher. Então, uma mulher na liderança mostra muito mais essa consciência. Por isso que a gente vê lá nessa aldeia essa força dessa liderança feminina, porque elas estão trazendo recursos para a comunidade. Então, poder estar junto com elas, né, fortalecer esse movimento que elas fazem, para mim, nossa! Falei, cara, agora eu me encontrei. Eu encontrei o propósito, assim, né? Eu encontrei o meu serviço, assim, que é poder estar junto, sabe? De alguma maneira, com aquilo que eu sei fazer. E eu não tinha faculdade, né? Falei, vou arrumar um emprego do quê? Eu não tenho faculdade, eu não sei fazer nada, eu não tenho curso de nada, eu tenho fiz curso de reiki, para não dizer que eu não tenho curso, né? Tinha largado a faculdade, eu falei, mas o que eu vou fazer, né? E eu acho que Vou ali trabalhar com as deusas. Não tem coisa pra isso não, meu amor. É só coração aberto mesmo. E esse ser incrível de luz por ressonância para chegar e colar. Tem faculdade que ensina isso, não. Eu acho que é essa força da gente usar aquilo realmente que a gente tem. Então eu tinha, né, tinha uma ferramenta que eu poderia conectar as pessoas com essa comunidade, né? Então, por que não fazer isso, né? Utilizar isso, bom, eu tenho essa ferramenta, eu posso trazer pessoas para cá que vão auxiliar para que os projetos eles ganhem mais força, né? Se concretizem mais rapidamente, outros projetos cheguem para lá, outras pessoas se conectem com essa cura, que é estar em contato com a nossa ancestralidade, né? E foi esse o projeto, né? Que eu fiquei 1 ano e 4 meses daí no Acre desenvolvendo esse projeto junto com elas. A gente fez, nossa, parcerias lindas de projetos lindos que trouxeram várias transformações para a aldeia, né? Tem um projeto que veio através de uma amiga nossa que foi para a aldeia, ela se conectou com elas, que é do Ministério Público do Trabalho, que eles têm projetos incríveis para comunidades quilombolas, indígenas, né? O projeto se chama Ubuntu, e é de uma amiga maravilhosa, Cecília, que eu amo muito. E então tá trazendo várias melhorias para a aldeia, assim, sabe? Fortalecendo mesmo esse movimento indígena que está acontecendo lá no Acre. E eu fico muito feliz por poder ter conectado, né? Ter participado disso, assim. Então, para mim, é uma grande realização. E lá na floresta, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eu sabia do fundo do meu coração, como eu nunca tive nenhuma outra certeza, que esse bebê ele viria. Então eu recebia aprendizado, eu ficava lá perguntando para as parteiras as coisas, para as mulheres, né, das aldeias, assim, para entender como é que era a relação delas com a maternidade e tal. E antes de eu ir para o Acre, quando eu recebi essa notícia que eu aceitei ser mãe, eu escolhi ser mãe, né?
eu cheguei pros meus pais antes de ir pro Acre, meu pai e minha mãe, sentei os dois assim, né? Falei, o negócio é o seguinte, eu tô indo pro Acre e eu vou engravidar lá. E aí eu contei da cerimônia de ayahuasca que eu tinha visto, né? Imagina, meus pais evangélicos, né? Eu contando numa cerimônia da ayahuasca, que a criança tinha aparecido pra mim, eu ia ser mãe, né? Ai, daí meu pai e minha mãe quase surtaram por um leve momento, assim. Mas a única coisa que meu pai falou foi só não vai ser mãe solteira. Desse jeito. Porque daí já levantou vários outros questionamentos na minha família, né? E aí, eu imagino, bem solteira, livre que tava, amando me conhecer, amando poder me descobrir, amando poder ir, fazer acontecer. Aí, então eu tinha essa certeza, assim, eu tinha avisado os meus pais que isso ia acontecer, né? Então, ao mesmo tempo que eu ia me preparando e que a espiritualidade ia me guiando, e a espiritualidade ia falando sobre esse ser, né? Sobre, assim, me conectando mesmo com esse bebê que estava para vir. Eu tinha essa plena convicção, né? Então, ao mesmo tempo que eu fui vivenciando essas experiências de autodescoberta, de conhecimento, de contato com as medicinas, nossa, de entrar dentro de mim mesma, né? Me voltar para dentro, porque era um estudo constante, né? Dentro das aldeias, assim, com as medicinas da floresta. Tendo essa certeza de que esse ser viria, né? Esse bebê viria. Tanto que quando eu e o Enzo a gente começou a namorar, foi a primeira coisa que eu falei pra ele. Oxe, voltou? Deu? Cortou Deu. a primeira coisa que você falou pro Enzo. Foi uma das primeiras coisas que eu Tá. falei pra ele, né? Eu falei, vem, tem um bebê que quer encarnar, que tem um ser que quer encarnar, né? E vem pra cá. E... Aí... Se E eu falei, emociona. é isso. Eu falei, é isso, vai ver, vem um neném, né? E aí, porque pra mim era uma coisa tão forte, era algo tão forte, assim, tão vivo dentro de mim. Tudo tá bem pra vocês? Aqui pra mim tá meio estranho. A gente tá te ouvindo bem, a imagem realmente não tá muito nítida, tá? Tem hora que escurece, dá uns pixelzinhos, mas te ouvindo bem agora sim. Antes é que não tava dando pra ouvir, tá? Isso resolveu. Ai, que bom. Mas eu tinha essa força dentro de mim, assim, né? Realmente eu fiz essa escolha de ser mãe, de gestar, né? Então eu pensava assim, bom, isso não depende de ter alguém do meu lado ou não, né? Para que isso aconteça, assim, eu vou ser mãe. E então foi o que eu falei, foi o que eu falei para ele, né? Ele sabia que isso ia acontecer em algum momento também. Mas eu sinto que foi por isso, né? Foi por essa certeza, essa convicção que esse ser viria e que eu seria a mãe. Então, essa jornada fez parte disso tudo. E aí, quando eu descobri que eu estava gestando, mesmo tendo essa certeza, né, mesmo tendo essa convicção tão forte que isso iria acontecer, isso aconteceu 2 anos depois, né, de ter recebido essa informação que eu seria mãe, mesmo assim eu sinto que foi um choque, assim, né? Porque ao mesmo tempo que eu tava super feliz disso acontecer e eu sabia que isso ia acontecer, por algum instante veio essa questão de e a minha liberdade, né? Agora que eu tô indo, agora que eu tô conquistando o meu espaço, agora que eu tô desenvolvendo esse projeto, tá indo super bem. Agora com vários planos de viajar também. E aí, né? O que é que eu vou fazer? Será que era a hora mesmo disso acontecer, né? E porque daí surgem vários medos, né? Sim, Nossa Senhora. porque tem um romantismo por trás, né? É como se a gente não pudesse nem sentir esses medos. A gente já se julga e já se culpa de sentir esses medos quando descobre a gravidez, né? E assim, eu percebi, eu me puni muito por esse momento da descoberta, porque não foi uma gravidez consciente. Eu sei exatamente o dia que a Maria foi concebida.
Eu sei. No dia eu senti, tipo, eu engravidei. Assim, a gente tinha de alguma forma manifestado isso juntos, verbalizando em palavras, num êxtase muito grande, assim. Só que a gente tinha pouco, eu e o pai da Maria, a gente tinha pouco tempo de se conhecia. Tinha 3 meses só. Morava em São Paulo, tava maluca, assim. E eu tinha acabado. Eu lembro que hoje eu tenho consciência, mas eu bloqueei isso durante muito tempo. Eu tinha acabado de. Eu tinha sofrido um abuso sexual e logo conheci ele. Então, assim, nossa relação foi muito conturbada. Porque eu estava toda. Não, né? A gravidez não foi fruto desse abuso nem nada, foi fruto de um amor com ele. Mas tudo que. Era como se eu negasse toda a existência do masculino e quisesse punir todo o masculino, e eu projetei isso imediatamente nele, assim como eu cobrava todo o padrão de proteção também nele. Então era uma dualidade absurda, assim, né? Não tinha um equilíbrio. Ou eu estava punindo, ou eu estava esperando que me salvasse, assim, tá? Eu não tinha um meio termo. Então a gente se entregou, era como se fosse o único homem do mundo que tivesse sobrado na Terra, e eu criei uma expectativa ilusória muito grande, e que, obviamente, né, ele, por menor ou maior que fosse essa expectativa, o outro não tem obrigação e nem mesmo consegue suprir mesmo, porque são perspectivas minhas, né, não é do outro. E ele chegou nesse cenário na minha vida, sem saber, né? E descobri que estava grávida, estava com síndrome do pânico, depressão, tomando medicamento, né? E ele chegou e eu não esqueço, estava numa pós, assim, que eu já nem queria fazer mais, eu já tinha aberto, já não queria fazer, eu não sabia por que eu estava em São Paulo, mas eu permanecia. Eu não esqueço que o meu desejo, eu tinha um amigo em Paraty, eu falei assim, eu vou largar tudo, eu fazia uma pós, matéria de mestrado na USP, que isso para mim era o auge do momento, eu estava me sentindo, era a única coisa que eu sentia, tipo, uau, né? Eu consegui algo grande, porque isso ainda valorizava muito isso em título. Em São Paulo traz muito isso pra gente também, né? A gente precisa de rótulos. E também tava com. Tinha uma oportunidade de um intercâmbio de sanduíche lá em Barcelona com design, com arquitetura. Então, eu tava assim, tudo que eu fui fazer em São Paulo finalmente tinha acontecido. Só que eu não queria mais nada daquilo. Eu não me reconheci em nada daquilo. Já era uma transformação da gravidez acontecendo, né? Porque é um ser que ele prepara a gente. Ele falou, ele chegou 2 anos depois. Óbvio que você e o Enzo precisaram ter tido reajustes aí individualmente e também quanto companheiros para que esse melhor momento acontecesse. Porque eles escolhem, né? Eles querem chegar e a gente vai se preparando para essa família de alma, né? Que já somos. Então, eu não esqueço disso, que a única coisa que eu desejava naquele momento era largar tudo e ir para Paraty, trabalhar num hostel, para poder, que eu queria aprender outras línguas, e só queria ficar contemplando a natureza. Falei assim, eu quero, sei lá, vou pegar um emprego, seja qual for, sabe? Para que eu trabalhe 6 horas que seja, e o resto eu só quero ficar contemplando a natureza. Tinha colocado isso na minha mente, só que eu não tive a coragem de dar o passo. Eu não tive. Não sabia até então por quê, mas aí veio a gravidez, nesse vou, não vou, né? Deixa esse companheiro que chegou aqui que vai me salvar, o príncipe do cavalo branco, só que não, deixa esse companheiro para trás, porque ele não ia comprar meu sonho. E nesse questionamento eu descobri a gravidez. E meu mundo caiu, assim, porque eu me caí nesse questionamento. E agora? E a minha liberdade? Tipo, acabou. Então, é tão importante a gente ter consciência de que não, né? Disso tudo que você trouxe, que você... É só trazer, esse ser tá chegando, ele vai chegar no espaço que você tiver, né? E tudo que tiver bom para você e estiver te fazendo feliz, estiver te nutrindo, naturalmente vai nutrir e fazer feliz e bem para esse ser. Do contrário, também. Então, se você nega a sua verdade, se você nega a sua essência, se você nega o seu querer, você tá diretamente prejudicando também esse ser. Então, fiquei nesse... Eu lembro que a gente viveu isso, esse conflito, e eu me puni durante muito tempo, sabe? Durante a gestação, pós-parto,
por ter pensado nisso, tipo, poxa, a sensação que eu tinha é que eu rejeitava, né? Que eu tava rejeitando. E não, eu tinha muito amor, eu acolhia. Eu não tinha nenhuma questão com a minha filha ali, né? Mas eu tinha sim esses conflitos quanto mulher e não me sentia à vontade para falar disso com ninguém, porque todas as pessoas, mulheres que eu me abri para isso, né, me diminuíam quanto mulher. Falavam, não, mas você está rejeitando seu filho. Eu lembro que uma profissional de terapia holística e tudo, associou, eu enjoei muito até o quarto mês, enjoei absurdamente, assim, de não conseguir manter a comida mesmo, né, de colocar em risco até a saúde. E eu lembro que nada que a gente fazia funcionava. Aí ela falou assim, enquanto você não parar de rejeitar a sua filha, e seu enjoo não vai passar, porque isso é fruto de rejeição. Ah, pronto, aquilo acabou comigo, porque eu absorvia, né? Eu estava num momento que eu, como eu disse, eu não sabia nem quem que eu era. Então, qualquer coisa que me encaixassem, estava sendo bem-vinda. Porque eu não sabia quem era mesmo. Onde me encaixasse já era alguma coisa. E aí, eu me senti muito mal com isso. E hoje, na posição que eu tô, né, hoje, quem eu sou hoje, e depois de passar por tantos acolhimentos de mulheres, de gestantes, de amigas, de abrir espaço para ouvir as dores dessas mulheres, a partir do que eu não tive na minha gestação, assim, eu percebo que todas passam por isso, inclusive quem planeja, quem faz ali, né, quase que uma inseminação artificial, todo mundo tem um rompimento muito grande. É um rito de passagem muito profundo, né? Quem vai ser, quem sou eu agora, né? O que é ser mãe? Tô preparada? Tipo, esse ser vai vir para esse mundo e esse mundo que tem para oferecer para esse ser são muitos questionamentos que assombram, dá medo mesmo, dá muito medo. E Você como que fica você tentando virou? Você fica tentando lidar com esse lugar, tentando sair desse lugar da culpa, porque eu acho que, nossa, acho que a culpa foi uma das coisas que eu mais me conectei nessa gestação, assim, ó, com muita força. De sentir culpa, sabe? Nossa, culpa, será que eu tô fazendo? Será que eu fiz a melhor escolha de aceitar para esse momento? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu estou gestando da maneira como que eu esperava que fosse ser mágico? Ou será que me dedicar para o meu projeto agora vai prejudicar, né? Porque eu não tô conseguindo olhar para esse bebê da maneira com que eu estava esperando olhar. E aí sentindo a culpa por em alguns momentos realmente pensar sobre essa liberdade. E aí a minha liberdade, eu sempre que fui livre, agora que eu tava, né, descobrindo para o mundo, agora não vai rolar mais, né? Porque eu sinto que o peso de ser mãe para uma sociedade é você estar isolada, é como se assim, bom, agora você é mãe. E agora, então, você vai deixar todos os seus sonhos para trás, você vai parar de ser quem você é para que você seja mãe, e essa é uma responsabilidade sua. Sim. E eu ficava, né? E agora eu sinto que, para mim, eu sinto que até tava a Roxana, uma doula também maravilhosa, ela tava falando, ela escreveu um texto sobre isso hoje, e é muito lindo, porque eu falei, será que só eu que tenho esse ponto de vista, né, de olhar, por exemplo, para as comunidades indígenas, onde as crianças, elas são criadas pela comunidade toda. E não é porque essa mãe, ela pariu essa criança, que ela não vai receber esse aconchego dos avós, das tias, da família inteira. É uma comunidade que está ali para o desenvolvimento daquele ser. Né? Então, hoje eu percebo nessas redes de apoio que a gente tem com essas irmãs maravilhosas, várias que entraram aqui que eu amo muito, né? De me darem esse suporte, esse ancoramento de tipo, você tem que viver os seus sonhos. Sim. Né? Esse ser, ele escolheu você. Ele escolheu você para ele poder Jeitinho aprender que tudo que ele né? tem para aprender. Né, através da sua vida também. Então saia desse lugar de culpa e se permita ser a mulher que você é. Você também é mãe agora, mas você continua sendo essa mulher que
que tem projetos, que quer poder se conectar a comunidades ao redor do mundo inteiro, você tem sonhos, você... Tá acabando a bateria, velho. Então, foi encontrar nessa rede, né, dessas amigas, assim, mulheres que me dão esse apoio, esse ancoramento e esse suporte para que eu possa estar vivenciando esse momento da maternidade de um lugar, assim, coletivo, né? É um cuidado coletivo que a gente sente, assim, nessa rede. Então, foi acreditar mesmo nisso, assim, acreditar de verdade e eu acho que assumir o sonho, sabe? Assumir o sonho, assim, não, meu sonho é vivenciar isso dessa maneira, meu sonho é poder vivenciar isso ao lado desse bebê, para que ele possa também vivenciar dessa... Ai, minha parqueira maravilhosa entrou, minha mãe! Para que eu possa... Enfim, eu acho que a gente honrar, porque o que eu sinto, assim, que é um peso muito grande, falar, não, eu não fiz por causa do meu filho, né? Ai, porque eu deixei, eu acho que é um peso muito grande para esse ser. Sim. Esse ser, ele quer que a gente possa experienciar a nossa vida assim como ele está aqui na Terra para experienciar a jornada dele de autotransformação, autoconhecimento. Então a gente escolheu vivenciar isso juntos, a gente está trilhando esse mesmo caminho juntos. E ele vai se sentir honrado por eu honrar o meu lugar do meu sonho e eu honrar o meu lugar de mulher, né? Sendo mãe desse ser, mas eu honrar esse lugar de mulher, assim. Então acho que é poder liberar essa culpa, né? E realmente vivenciar a nossa jornada aqui na Terra com verdade, né? E os nossos sonhos são, eu acho que eles são os maiores elos, né, da gente em essência, assim, de trazer todos os arquétipos que somos e unir mesmo. Eles são os maiores elos mesmo. Então, acho que aquele que vive sem sonho, sem sonhar, já se distanciou muito da sua essência, né? Então, sem sonhar, sem realizar, a partir de si, tá muito longe da sua essência. Porque sonhar é esse elo com a sua essência, né? Só você consegue fazer isso por você, mais ninguém, né? E só o sonho é único, é seu, mas ninguém vai conseguir traduzir, materializar da forma que está aí genuína. Então é um espelho, nossos sonhos é o nosso espelho, é a nossa missão, né? Trazer para a matéria esses sonhos é a nossa missão, é a nossa, talvez a única missão que temos aqui, né? Que tem a ver com ser quem a gente é. Então, isso que você trouxe é muito maravilhoso e é uma autorresponsabilidade maravilhosa, porque você não está se colocando na posição também de vítima, né? Abrir mão dos meus sonhos, porque a gente parece uma solidão, uma posição, como que eu digo? Me fugiu a palavra. Parece uma posição, não é soberana, mas altruísta, mas não é, né? Quando você fala abrir mão dos meus sonhos pelo meu filho. Não é, né? Você, como você disse, você está de alguma forma colocando a responsabilidade, essa carga, naquele ser que não tem nada a ver com as suas escolhas quanto ser individual, certo? Inclusive ele, né? O conceber e tudo mais. E outro ponto que você trouxe que eu achei extremamente importante é a solidão da maternidade contemporânea, né? A mulher, ela ter que fazer tudo e acolher essas crenças limitantes de que preciso dar conta de tudo sozinha. Por isso vivemos frustradas, porque não damos mesmo, é impossível. E não é para dar conta de tudo sozinha. Né? A maternidade, um ser que vem num nível de evolução espiritual muito além do que nós somos, né? Porque o ciclo é esse, vem num resgate e numa missão sempre superior à nossa, onde a gente vai apoiar com acolhimento e direcionamento ali, ele precisa sim de um amparo de uma comunidade, né? Não é só a mãe. Então a maternidade se tornou solitária e isso vem nos diminuindo quanto humanos, porque vem diminuindo os espelhos que temos de aprendizado também, né? Isso faz mal para todos, tanto para o ser que chegou, quanto para a mulher que está abraçando arduamente ali um papel que não precisava, né?
Antes as mulheres pariam, tinha ali os 40 dias das sevas, né? Da seva, servindo, acolhendo, apoiando. Para quem não sabe, levava a comida, né? Durante o puerpério ali, a comida para aquela família, para aquele pai, para aquela mãe, para aquela mulher, cuidava da casa, para que aquela mulher pudesse experienciar essa transição, esse rito de passagem, que é o puerpério, que é um mergulho que pode ser maravilhoso de intimidade, de acolhimento e tranquilo, mas pode ser um portal de sombras gigantesco, onde muitas caem e ficam em depressão, onde muitas se perdem, né? E essa culpa toma conta, porque não está dando conta, porque não tem que dar mesmo. É uma dor muito profunda, isso. E a gente não precisa carregar, né? Essa solidão não precisa acontecer. A gente precisa aprender, voltar a aprender a ser acolhida, né? A pedir ajuda, a se sentir merecedora de ajuda, a passar, né, por esse período que exige tanto de mental, espiritual, emocional, do físico. Eu tinha um nível de exaustão tão grande amamentando que eu tinha choques, né? Eu tremia quando chegava a minha parteira falava, me explicava que era quando o leite estava descendo à noite. E então eu tremia, tinha uma sudorese, me encharcava, eu não conseguia dormir, assim, me debatia, sabe? E era um nível de exaustão tão absurdo. E eu cobrava de mim o cuidar da casa no dia seguinte, o cuidar da rotina, da roupa, da comida do meu companheiro, né? Tinha uma cobrança por parte dele também, porque a gente tinha o mesmo nível de consciência ali, né? Estávamos juntos no mesmo nível de consciência, e era claro que eu não ia conseguir, né? Hoje a gente sabe o que é um amamentar, eu valorizo tanto, né? Para entender, e hoje eu entendo por que tantas mulheres abriram mão do amamentar, porque não é feito da forma que tem que ser mesmo, da forma que é para ser no que diz respeito da natureza, né? Também é uma escolha, mas não acontece de forma natural, você não tem qualquer suporte para uma amamentação plena, né? Você não tem uma nutrição adequada, você é que prepara ali a sua comida no momento que você não tem nem tempo para comer, então peraí, eu como eu tomo banho, né? Então, assim, fica... Como assim? Exigir dessa mulher também uma amamentação até os 2 anos, sabe? Muitas... E aí isso tudo vem, né? Crenças de... Eu, por exemplo, consegui amamentar até o 6º mês. E deu... No 6º mês, foi um momento que eu olhei para Maria e falei assim, tipo, eu não falei, não abri a boca, mas eu olhei para ela e falei: filha, até aqui eu consegui, daqui pra frente eu não consigo mais. Eu preciso da sua ajuda, porque eu não sei o que eu faço. Eu não consigo mais. Tipo, não tinha dor, não tinha nada, mas energeticamente eu não conseguia mais. E houve essa troca. No dia seguinte, ela não conseguia colocar a boca no meu peito. Ela colocava a boquinha e fazia assim. Isso, entrei num padrão de culpa por mais sei lá quantos anos por causa disso. Porque eu quebrei o vínculo de amor que eu tinha com a minha filha. É tudo muito distorcido, né? E eu não tinha, dentro da Lívia, daquele nível de consciência, e no amparo que eu tive, né, ali, naquela realidade, eu não tinha a menor condição de amamentar. Não tinha mesmo, né? Estressada, dentro desse relacionamento abusivo, violento. Então, eu não sabia nem como eu consegui ter leite até os 6 meses. Por tudo que eu passava, sabe? De agressões psicológicas e tudo mais. Assim, permiti, né? Não estou me tirando da posição de que eu permiti viver, mas eu não sei nem como que meu leite durou até 6 meses. Então, são fatores que precisam de acolhimento da sociedade, sim. E precisa de consciência, principalmente da mulher que está ali, que ela precisa desse acolhimento, se permitir ser acolhida, se preparar para esse acolhimento. Eu não tive essa informação, sabe? Eu podia ter me preparado, me articulado para aquilo. Dentro das minhas condições, dentro de qualquer condição, há uma escolha, né? Eu podia, sei lá, ter vindo aqui ficar com a minha mãe. Falei, poxa, mãe, pode me ajudar com isso? Isso podia ter sido tudo diluído se não tivesse tanta carga
né, desse regime patriarcal, do machismo estrutural que eu carregava. Se não tivesse se isso tudo tivesse sido diluído antes, eu tinha maternado com mais leveza. Então, assim, você que está chegando nesse nível de consciência desde a concepção, trazer essa leitura de que é possível, sabe? Você trazendo essa verdade, tipo, porque eu tô vivendo, né? Isso é muito gratificante para mim. E é muito Mas gratificante é, saber que tem mulheres ouvindo isso, sabe? mas é uma quebra, assim, né, Eli? Porque por mais que a gente estude sobre isso, porque por mais que a gente saiba sobre isso, quando a gente está vivenciando, vem padrão familiar muito forte. Bem, Então a gente vem, para mim, eu sinto que é isso, né? Então eu preciso dar conta disso tudo. E aí, será que eu vou dar conta? Não sei se eu vou dar conta. E aí a gente vai vivenciando, entra nesses processos, porque entra num processo de linhagem mesmo, né? É algo que a sociedade colocou, é algo que é familiar que vem, assim. Então tem que, tem que realmente se permitir vivenciar um novo olhar com relação a isso, né? Então, acho que foi que. Porque é muito isso que você falou. Se você não tem esse suporte, esse ancoramento, porque é uma corresponsabilidade, né? O gestar e o ser. Eu, que eu sinto que é isso, assim, é essa quebra desse paradigma que uma mulher ela tem que ser ela que vai gestar, ela que vai parir, ela que vai criar, é encontrar esse lugar dessa corresponsabilidade, assim, né? De não, eu não preciso dar conta de tudo, eu posso ter a colaboração, na verdade, esse momento ele me pede para que eu tenha uma colaboração das pessoas que estão ao meu redor, né, de mulheres que já vivenciaram a maternidade, que quando você entra nesse universo e fala, caramba, isso aqui realmente é algo que eu não faço ideia do que seja. O que é o maternar? É a gente realmente passar por um rito de passagem para você se transformar em algo que, caramba, né? Então a gente poder ter esse suporte, esse ancoramento de mulheres que já vivenciaram essa experiência do que é ser mãe, isso é muito incrível ter essa rede de apoio onde você pode falar sobre isso, onde você pode colocar ali o que você está sentindo em verdade, onde você recebe esse suporte, esse ancoramento, onde essas mulheres elas se preocupam, elas sabem dos processos que você vai passar e elas estão dispostas a estar aí do seu lado para poder passar isso junto com você. Então, a sua doula, a parteira, o grupo de apoio, né? Eu tenho essa rede de suporte e ancoramento que realmente me fazem acreditar que eu consigo passar por isso. Porque elas estão do meu lado, elas estão comigo vivenciando isso, sabe? Vivenciando essa jornada, passando aquilo ali que elas sabem para mim e me dando esse ancoramento, sabe? Você é mulher, você é capaz, você tem essa força, né, dentro de você, essa força nutridora, independente do que aparente ser mãe, do que a sociedade diga que tem que ser mãe, do que qualquer outra pessoa confie em você, confia na sua intuição, vai que você já sabe o caminho que você tem que percorrer. E aqui em casa a gente vivencia muito essa troca, assim, né, até o Enzo escreveu um texto esses dias falando sobre isso, que é um assunto que a gente traz, né? Isso não é que ele está me ajudando, ele está vivendo isso comigo, porque esse ser, ele escolheu ele também para estar aqui, né, nessa jornada da Terra. Então, é uma corresponsabilidade isso tudo. Então, a gente passa por esse momento, assim, apesar de tudo, né, de todos os desafios de conviver, de estar na mesma casa com outra pessoa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento onde a gente tá em isolamento, né? A gente tá imerso nas nossas relações, assim, familiares, né? Então tem vários desafios, mas a gente procura sempre olhar por esse lugar de que nós somos corresponsáveis por isso, né? Então tem uma colaboração muito linda, assim, né? Uma parceria de cuidados, assim, né? E eu tenho, nossa, agradeço muito ao universo por também poder ter me conectado com essas mulheres que estão auxiliando. Mesmo nesse momento, a gente está numa comunidade muito massa, assim, então eu tenho o auxílio de uma das minhas melhores amigas, né, aqui comigo, assim. Então, de saber que eu estou tendo esse suporte, esse ancoramento, né, nesse momento que é tão transformador, tão importante. E aí você tem eles tranquilidade. dividem, né? Você consegue se dividir ali, né? Você tem apoio emocional, físico, tem o amor, a amorosidade, o acolhimento.
esse lugar do seu companheiro também de permitir que ele viva isso, né? Porque também tem o bloqueio. Existem alguns relacionamentos onde a gente bloqueia, a mulher naturalmente bloqueia o homem de acessar esse espaço também, né? Ela abraça aquilo como dela, só dela, né? De forma inconsciente, mas acontece. E é isso, depois não tem como trazer esse resgate. Vai depender só do vínculo da criança com o pai. Isso também é muito, muito importante, muito válido. Então, se contar com essa rede de doulas, a minha doula, que foi a mesma parteira, é a mesma pessoa, foi crucial, assim, para esse fortalecimento. Dentro do momento que eu estava e tudo que eu vivia, foi crucial, porque é como se fosse a única pessoa que eu chegava e não me julgava, sabe? Não diminuía. E outro ponto que você trouxe, que é importantíssimo, é esse reconhecimento de que cada mãe é única. Não existe um livro, um beabá, né, uma enciclopédia, não existe nada que vai te ensinar a ser mãe. Ninguém nasce mãe, né? Você se torna mãe a partir do seu filho ali, que também é único, né? A Gabi, mãe do seu filho, já tem nome? A gente já pode saber? A gente, é uma missão, né? Escolher o nome, É uma assim. missão. Ah, então tá. Vou chamar de bebê. Então você, né, esse vínculo de mãe, se tornar mãe desse bebê, desse ser que está chegando, é único para os dois lados. Então você não sabe a personalidade dele. Eu achava, por exemplo, que ia vir um serzinho igual boneca, que eu é que ia colocar personalidade, que eu é que ia direcionar, que ia fazer o que eu falasse, sabe? Eu não sabia que vinha pronto. A Maria, eu conheço ela desde quando ela tinha o primeiro dia de vida. Você vai reconhecer a personalidade daquele ser. O jeito de mexer, o jeito de chorar, né? Isso você vai aprendendo na convivência, mas eles vão deixando bem claro quem são. E isso não depende de você. Então você vai ter que aprender a ser mãe a partir do respeito daquele ser que se apresenta, que você ainda não sabe, que ainda não teve essa convivência para saber como é. Então, né, a mãe do João criou o João, né? Então, o que deu certo para ela é entre mãe do João e João. Você, a Gabi, vai maternar de uma forma única a partir do seu filho. Então é isso, sabe? Então, eu também me perdi muito nesse espaço de querer me enquadrar em um arquétipo de mãe que eu admirava às vezes, não só, né, escolhi o que eu não queria ser, escolhi o que eu queria e queria me enquadrar de qualquer maneira naquele arquétipo ali, sendo que eu não era, né? Eu sou a Lívia, mulher sendo mãe. Então, não tem jeito. Eu vou reproduzir muita coisa que eu não quero reproduzir. E vai depender de mim observar e ressignificar ou não. Eu vou, assim como vou fazer grandes feitos que ninguém nunca fez, né? Então é se abrir para esse universo em verdade e amorosidade mesmo. Nossa, é Ah, lindo, então, feliz. né? Escolhe, porque nós somos seres únicos. Não tem como a gente querer comparar a nossa gestação com a gestação de outra, ou é, os processos que uma mana está vivendo, com os processos que a gente está vivendo, porque nós somos seres únicos. E essa é a grande graça da vida. Então a gente está descobrindo uma, igual você falou, é a forma mãe Lívia de ser, né? É a forma mãe Gabriela de experienciar isso. E aí é esse o grande, uma das grandes culpas que a gente traz por não estar fazendo aquilo que, sei lá, a gente busca muitos referenciais, assim, né? Então, livros e pessoas, aí o que a pessoa pensa sobre isso e o que ela. E aí chega um momento que você percebe que você não consegue dar conta de ser tudo aquilo lá, porque na verdade, é um ideal que a gente coloca como ser mãe. E aí, e na nossa jornada de descoberta, a gente vai experienciando, a gente vai vivenciando tudo isso, né? Não tem nada pronto, assim, é simplesmente vivenciar mesmo essa grande jornada que é buscar quem nós somos, né? Dentro de tudo isso.
Meu amor, quero te agradecer imensamente. A gente até passou do tempo, mas não tinha como não voltar para finalizar o que você estava falando, não, que é muito mágico. Tudo que você está trazendo, tudo que você trouxe. Eu desejo, assim, muito amor, só amor da deusa, do Pai Céu, do Criador, de todas as divindades que te cercam, preenchendo, cuidando, protegendo nesse momento. Você e essa família linda que se tornaram, em verdade, em entrega, em respeito. Sou muito honrada pela sua existência, muito grata por você ter vindo aqui compartilhar um pouquinho de tanta sabedoria, viu? Gratidão, meu amor, gratidão por ter feito esse convite. Fiquei muito feliz, é sempre muito bom me conectar com você. Falei essa troca aí, aconteceu lá na floresta não à toa, né? Tem muito ainda pra gente vivenciar junto. Aprendo muito com você, me sinto muito honrada de ter uma mãe maravilhosa dessa, uma mulher super inspiradora dessa na minha vida. Então, gratidão, gratidão, gratidão por esse momento. Um super beijo, viu? Depois eu te mando uma mensagem, eu quero saber mais desse timing aí para acompanhar e coloco à disposição do que tiver no meu alcance para auxiliar nessa jornada, tá Ah, bom? ali. Um beijo, amor. Beijo! Gratidão a cada uma mulher, ser que passou, homem, ficou, voltou. Gratidão imensa por essa troca. Beijo!